a importância disso para a mudança global. Dizem que o porco acostuma com o chiqueiro, e é verdade. A gente ainda ouve até hoje algumas pessoas dizendo assim: Trump não vai mudar nada aqui não, as coisas aqui é Brasil, Trump manda lá, não manda aqui. Claro, cada um fala com base no conhecimento que ela tem interno. Até um dia desse a gente não estava nem aí para política não. A gente era guiado pela Rede Globo mesmo, as novelas, né? O carnaval, os jogos, e era isso aí só. Depois surgiu o BBB, é uma perda de tempo, mas enfim, né? Então a gente é naquilo ali. Depois de Bolsonaro, a gente começou a despertar esse senso para a política e começar a entender. Antes tarde do que nunca, né? A gente não estava preocupado. Hoje a gente viu o tamanho da besteira que fez, que foi não se informar, foi não estar atento com tudo, né? E o analfabetismo político, gente, é terrível. Quanto aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar nada da vida. Mas mesmo assim ela deve participar da vida política da sociedade. Da mesma forma que o analfabetismo religioso também é um atraso de vida. As pessoas precisam questionar aquelas coisas que ela não entende e tem alguém sendo pago para orientá-la. Sim, os líderes religiosos, sejam padres, pastores, eles são pagos para trazer o esclarecimento. Se você está desconfiando que aquilo que você está recebendo não está inconforme com os valores que você está pagando, ora, você tem o direito de questionar. Então a gente precisa questionar. Você não tem que questionar para polemizar, mas questionar para entender. E quem se propôs em te esclarecer e está vivendo muito bem, obrigado, com o dinheiro do seu salário, tem que te dar um bom produto em troca daquilo que está recebendo. Ora, isso é direito básico. Você paga, mas recebe pelo produto que está pagando. Então isso é um direito de cada um de nós. E não querer discutir isso é abrir mão dos seus direitos fundamentais. Então, os nossos grupos, os grupos que eu tenho participado, sempre o objetivo foi esse: esclarecer pessoas. Fazer com que as pessoas comecem a raciocinar, que elas comecem a compreender a situação em que estamos vivendo e tenham condições de fazer escolha para que lado querem ir. Então é por isso que eu até brinquei, escrevendo num título que eu escrevi numa outra vez que eu mandei assim: não sei o que é mais perigoso, se uma arma na mão de um louco ou se um título na mão de um eleitor ignorante. Claro que uma arma na mão de um louco é muito mais perigoso, mas quando você para pensar nas consequências de um voto errado e de uma comunidade elegendo pessoas incapazes, sem nenhuma base de conhecimento e moralidade para governar uma nação, é o que está lá na Bíblia. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, gente, a política sempre fez parte da nossa vida. A religião, são as molas propulsoras que impulsionam uma sociedade, ou a humanidade, né? Então, veja, hoje, dia 30, está se falando dessa carta aqui, na dia 29 ontem, né? Dessa carta que veio do senador lá dos Estados Unidos, que está ligado aos direitos humanos, para a nossa OAB brasileira, que até hoje a gente questiona, né? Para que serve essa OAB? Os advogados que pegam as causas de injustiças, como aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, eles não têm acesso aos processos. A ditadura de toga implantada no Brasil faz o que quer, manda e desmanda, e o camarada diz: não vou mandar, não vou deixar ver. Então o tal do devido processo legal não existe mais no Brasil. E não ia existir, não ia continuar não existindo, se a política dos Estados Unidos não tivesse mudado de mão. E então a gente está vendo, e agora raia um brilho de luz nessa noite trevosa que a gente estava vivendo, nem está vivendo ainda. Mas olha, como é bom ler um texto como esse aqui, ó, que vocês vão receber aqui agora, do senador, pedindo a explicação da nossa OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o seu peso, tem a sua importância, mas deixou ser usurpado o seu poder, quando os advogados não estão podendo exercer as suas funções dentro da prerrogativa que é deles. E com isso, a injustiça está acontecendo no nosso país. Mas isso tem dias contados para mudar. Estados Unidos está mexendo com várias frentes ao mesmo tempo. Tem vários países repensando as suas políticas. Vocês viram a trolha que estava entrando a Colômbia, não é? Por querer dar uma de machão sem aguentar e achar que o Trump estava brincando. Engraçado que esses camaradas estão no poder há tanto tempo e parece que não tem noção de quem é quem no jogo. Quando o poder muda de mão, o que tem que ser reconsiderado, não é? Então o camarada não queria aceitar os seus próprios patriotas, que são acusados de crimes num outro país, e vem dizer agora, depois que o avião está no ar, voando para pousar, não, eu não vou aceitar porque não é justo as pessoas chegarem aqui algemadas. Ora, sempre foi assim nos Estados Unidos. O próprio Biden fez várias deportações usando esses métodos, porque zelar pela segurança do próprio piloto e copiloto, a tripulação que acompanha esses seres, então é pela segurança deles. Mas os camaradas, quando é da esquerda, eles não estão nem aí. Mas quando é do oposto, aí começa a choradeira, igual menino birrento,
para dizer que estão sendo vítimas de alguma coisa. É uma hipocrisia que não tem tamanho a gente ouvir isso. Ninguém reclamava quando o Biden mandou 32 aviões com pessoas algemadas. Ninguém falou nada, porque é procedimento padrão. Mas foi o primeiro avião vinha após Trump, aí começou essa choradeira desses sem cérebros e achando que vai resolver alguma coisa. Não resolveu. Então, tá aí. Nós estamos vendo situações atípicas e, assim como ocorreu a anistia, que também tem uma condição para aquele pessoal do 6 de janeiro no Capitólio nos Estados Unidos em 2020, deve ocorrer algumas coisas também nesse sentido aqui no Brasil. A gente não sabe o que vem aí. A gente tem que esperar cada dia passar, para cada dia trazer os seus desafios. Mas uma coisa eu digo para vocês, a situação do Brasil já está mudando e mudando para muito bem. Politicamente, internamente, nós estamos passando um perrengue danado, lá vem muitos preços aí, gasolina sobe de novo no sábado, né, dia 1º, e muita coisa sobe com a gasolina, igual esse dólar que não equilibra, mas calma, gente, calma. A casa estava toda bagunçada, o presidente que foi eleito não é o nosso, mas balança a nossa bandeira, e nós temos que confiar. Além do mais, vocês não podem esquecer que a Terra está nesse processo de transição. Ela está no processo de reforma, de expurgo. É claro que isso não acontece assim dentro de uma década, 2 décadas. Isso é devagar, isso é lento. Porque o trabalho do outro lado das nossas membranas, que a gente não vê, ele é infinitas vezes maior do que as nossas atividades diárias. Na questão de aferir a aura de cada um ser que está deixando o corpo, para ver qual é o destino dessas almas. Se elas poderão retornar para cá no futuro reencarne para desfrutar da terra maravilhosa, onde morarão nela só os justos e os humildes de coração, ou se esse ser já tem mérito suficiente para ir para outro planeta melhor, ou voltar para cá se quiser, ou então se esses seres têm um padrão vibratório compatível com planetas inferiores que ainda está na condição rudimentar. Isso está tudo dentro da vasta criação do Pai, somente a teologia que escondeu isso de vocês. Mas, finalmente, como eu disse, que um dos piores analfabetismos é o analfabetismo religioso, nesses grupos que nós atuamos hoje, já tem um monte de pessoas alcançando essa liberdade, esse desejo de pensar, e tomando gosto por leituras e querendo entender essa Bíblia, que não é para ser jogada fora, não é para ser desprezada, mas é para ser dada a ela o devido valor. E deixarmos de fanatismo, achar que ali está contido toda a verdade, que tudo que tinha que ser dito espiritualmente já foi dito ali. Não, muita coisa ali foi dito para um tempo que não se aplicava para agora. Muitas coisas aqui foi dito para um tempo que era para lá e para cá. E muitas coisas ali também foram ditas que não era para aqueles tempos, era para agora e para o futuro. Então, a Bíblia não é completa. Engana quem acha que ela é completa. Ela não é completa. Porque sempre, sempre, nós estamos expandindo a consciência e teremos sede de saber, de conhecimento. Então é preciso estar aberto. Porque se a Bíblia tivesse completa, e se ela fosse ficar completa, Jesus não teria prometido um Consolador, que nos revelaria tudo o que ele, o Cristo, não poderia falar há 2000 anos. Então ele fez uma promessa, ele cumpriu essa promessa, e isso quer dizer que a Bíblia não estava completa, ela não respondia a todas as questões. E tem muitas coisas que a Bíblia responde agora que nós ainda não temos discernimento para achar a resposta. Tá? E é por isso que o Consolador viria, para ajudar-nos a entender o que de fato nós precisávamos entender para nos livrar da roda da sansara, das reencarnações, num planeta de provas e expiações. Então é nesse sentido que nós devemos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ou seja, aquele que trouxe uma cartilha, revelando conhecimentos ocultos que ninguém nunca trouxe, nem os grandes e menores profetas, e deixou tudo isso pra gente. Então, nesse sentido, ele é o Salvador. Mas no sentido de morrer na cruz com o seu sangue derramado para nos salvar, essa é a maior balela que você já comprou em toda a sua vida. Se você não pôr a tua barba de molho e não trabalhar pela sua purificação, pela sua evolução espiritual e esquecer a palavra salvação num ato passivo, você vai ser escravo da roda da sansara por muito, mais muito tempo. Ou até o tempo que você despertar para essa verdade que nós estamos tentando falar com você hoje, você ainda, muitas vezes, se escarnece do que falamos. É uma coisa tão óbvia, tão clara, e as pessoas têm essa resistência, essa dificuldade de compreender. Mas é isso mesmo, né? Cada um está num ponto da evolução, e aquilo que é tão claro para mim hoje pode não ser ainda para muita gente que estuda essa teologia, mas não sai do lugar. Igual o cachorro correndo atrás do rabo. Então, gente, eu encerro hoje, porque o áudio está grande, mas eu quero deixar aqui essa carta para vocês lerem, né? Do senador americano para a nossa OAB, tá? Por enquanto foi para a OAB, não foi ainda para os ministros. Mas a vez deles vão chegar também. Vocês podem ter certeza, nada hoje é como foi no dia 1º. Nada no próximo mês será como foi no mês de janeiro. Acreditem. Se não acreditarem em Donald Trump, se vocês ainda têm desilusão com o Bolsonaro, mas dê um voto de confiança a Jesus. Ao Cristo, na verdade, porque Jesus morreu. Deu um voto de confiança ao Cristo. Afinal, ele deu um voto de confiança em nós, pediu uma anistia pelas hostes angelicais, eles confiaram nele, deram essa confiança, essa moralzinha pra gente. Não sabemos como, mas conseguimos passar numa rapa no teste para não ser dizimado. Todo mundo aqui, porque dizima só o corpo, não o espírito. E sairia daqui, essa terra recomeçaria com nova semeadura dos semeadores da vida. Mas passamos.
Agora, é claro que muitos não vai passar do jeito que deveria. Mas aqueles que conseguir, e tem seres que vão conseguir, vão desfrutar dessa terra. Aonde poder-se dizer que é aquela que Moisés não pôde entrar, né? Que jorraria leite e mel. Porque somente os mansos e humildes de coração terão essa terra por herança. Mateus capítulo 5, verso 5. Eu encerro por aqui com uma boa noite a todos. Deixando esse conteúdo aqui maravilhoso para vocês lerem essas cartas desse americano, senador americano, que nos enche de alegria. E ele coloca essa nossa OAB para funcionar, porque ela terá que explicar o que ela fez, o que ela está fazendo como instituição para defender os direitos das pessoas, defender a justiça, se ela está fazendo. E se não está fazendo, por quê? Porque está deixando à mercê os seus afiliados, que são os advogados. Maravilhoso isso. Boa noite a todos.